Dad, what's wrong with the telly? Switch on the TV, they keep it real, we're not in that way. I turn the channel and just see somebody's life display. Awkward pauses and dodgy moments, I smile, it keeps me sane. Reality TV is morphine, give me that now, let me ease the pain. Watch your mouth, son, I want you to feel useless, baby. That's right, every bad boy should. Oh yeah, be someone. If you beg to be followed, then you've lost your way. Yeah, hashtag trends, we make people go clap, clap, yeah. Why is everybody so PC? It's not my fault if you take offense. Watch your mouth, son. A mídia, do latim medium, significa aquilo que está no meio. Surgiu da extensão da habilidade de comunicação do homem. Inicialmente feita através de pinturas e inscrições rupestres, ela foi se aprimorando com o passar do tempo, de papiros egípcios a pergaminhos medievais. Com a invenção da imprensa do século XV, houve uma maior transmissão dessas informações. Isso foi intensificado com a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Desde então, os meios de comunicação se tornaram cada vez mais acessíveis à população. Hoje, a mídia se configura como um meio de comunicação em massa, abrangendo jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Tem um grande papel cultural, além de ter grande peso nas opiniões públicas. Mas, quais informações realmente chegam à sociedade? Há uma incontável quantidade de fatos aos quais a população deveria ter acesso, todos acontecendo em tempo real. Porém, eles são filtrados pela mídia, que os minimiza, maximiza, deturpa ou seleciona parcialmente. Não conhecemos nem temos acesso à total verdade, mas sim a uma ínfima parcela de dados manipulados e apresentados como reais. Michael getting forward and in behind North Korea. Michael drives it in off the goalkeeper. E quem é o responsável por esse filtro, por decidir quais e como as informações chegarão ao público? Além de veículo de propagandas e entretenimento, muitas vezes a mídia está a serviço de grupos poderosos como instituições religiosas, multinacionais e líderes políticos. A programação existe para manter você na frente da TV, que é para te entreter, que é para você não ver que o programado é você. A mídia, como instrumento de manipulação política, não é somente uma realidade atual. Tomemos como exemplo o regime nazista da Alemanha, que usou a propaganda de forma efetiva para justificar o imperialismo e a caça aos judeus. Ou seja, por meio de uma manipulação da mídia, foi possível criar uma atmosfera tolerante aos atos de violência antissemita. O mesmo aconteceu na antiga União Soviética durante o governo de Stalin. Impondo um governo totalitário, ele utilizou a propaganda e a mídia para eliminar qualquer oposição ao seu regime. Por meio de jornais e revistas, iniciou um culto à sua figura, se autodenominando pai, criador, herói e poderoso líder. Chegou até a editar fotos e livros históricos para apagar oponentes como Trotsky, construir inimigos como os alemães e transmitir falsas informações sobre a integridade da União. É o seguinte, os meios de comunicação, eles mandam e desmandam na porra do país, certo? Eles já derrubaram presidentes, eles já elegeram presidentes, na verdade, Sr. Collor, Dona Rede Globo, eles mandam e desmandam, fazem o que quiser na porra toda. As propagandas de Getúlio Vargas eram muito bem elaboradas. Cartilhas eram distribuídas nas escolas, curtas eram obrigatoriamente exibidas no cinema. A Hora do Brasil era transmitida por rádio em horários estratégicos para atingir um público amplo. Por esses meios, deu-se o populismo, prática essencial para legitimar sua ditadura. 1989. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputavam o segundo turno da eleição para presidente. Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor,
botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. A República Popular da China é outro exemplo de um governo onde a mídia é manipulada. A censura extrema é implementada pelo Partido Comunista da China. Assuntos como democracia, independência do Tibete e Taiwan, corrupção, anarquismo e pornografia são proibidos, considerados pontos sensíveis que vão contra a ideologia do governo. De acordo com a Universidade Harvard, ao menos 18 mil websites são bloqueados no país, dentre eles YouTube e Facebook, além de certos termos de pesquisa. Atualmente, existem 52 dissidentes cibernéticos presos por suas atividades online na China. A manipulação política da mídia está longe de ser unicamente associada a regimes autoritários. Ao contrário, ela está enraizada no maior exemplo da democracia do mundo, os Estados Unidos. Depois do atentado de 11 de setembro, o termo terrorismo passou a ser usado de forma sistemática nos veículos de massa, como um inimigo universal e invisível. A lógica seria aproveitar-se do medo da população para criar uma guerra contra o terror. 9/11 terror, evil. September 11, the terrorist war and danger. Of mass destruction. September the 11th, terrorists, the evil terrorists. O governo Bush utilizou a mídia de tal forma que bombardeava diariamente a população com notícias sobre o terrorismo, tornando-se parte de uma estratégia de manipulação política e controle social. A população, devido a toda a manipulação, se torna alienada. This is mass madness, you maniacs! In God's name, you people are the real thing! We are the illusion! Para combater a alienação dos cidadãos, é crucial a educação, para que eles sejam capazes de desenvolver suas próprias opiniões e também a diversificação das fontes de informação para que eles tenham acesso a diferentes pontos de vista. Assim, a mídia colabora para uma opinião pública consciente e crítica. Jornalistas do mundo todo têm se engajado na denúncia de falhas do governo. É o caso da Wikileaks, que publica em seu website documentos e fotos confidenciais de fontes anônimas vazadas de governos ou empresas. Tornou-se conhecida pelas grandes quantidades de informações secretas do governo americano sobre a invasão do Afeganistão, reportando a morte de milhares de civis em decorrência da ação de militares estadunidenses. Al Jazeera, emissora de televisão jornalística do Catar, é outro exemplo do uso da mídia na luta contra o abuso. We in Al Jazeera were banned from Tunisia for years, and the government did not allow any Al Jazeera reporter to be there. But we found that these people in the street, all of them are our reporters, feeding our newsroom with pictures, with videos, and with news. But Al Jazeera took the voice from these people and we amplified it. We put it in every sitting room in the Arab world and internationally, globally through our English channel. And then people started to feel that there is something new happening. Por quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas.